Olá, Shalom Namastê. Aqui é a Thaisa Luongo, sou taróloga intuitiva e terapêutica, sou professora de yoga dos movimentos, faço a terapia do Sound Healing, que é a cura através dos sons. E bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Bom, nós hoje vamos continuar do vídeo da nossa jornada do tarô, nessa jornada que está sendo contada através dos arcanos maiores. Então, assim, o nosso herói, né, ele começa ali como o arcano 0, o louco, e aí dali ele passa para o mago, passa pela sacerdotisa, pela imperatriz, pelo imperador, pelo papa, e passa pelos enamorados, o carro, passa pela força, para chegar hoje no nosso arcano maior de hoje, que é o eremita. O eremita é um arcano, às vezes que até um pouco assusta, né, um pouco as pessoas quando chega essa carta, porque o eremita, a carta 9, é aquele que entra numa jornada interna, tá? Uma jornada onde ele vai em busca da sua própria luz. Então é o caminho de reflexão, é um caminho de auto se olhar, é um caminho de, sabe, de olhar para sua luz, mas olhar para sua sombra. Então o nosso herói, quando ele estava ali na força, quando ele chegou na força, ele estava passando por alguns obstáculos, sabe, por algumas montanhas, vamos dizer, onde ele precisou usar a força interna, a força e a sabedoria interna para passar por isso. Para passar por esses obstáculos que foram trazidos pela vida, mas que também ele próprio se colocou quando ele estava como um carro, quando ele estava muito ansioso para fazer as coisas e acabou atropelando o processo. Né? Naquela ansiedade de querer fazer... Desculpa, gente, agora o barulho de obra aqui. Mas, sabe, naquela ansiedade de querer fazer as coisas rápidas, de querer fazer acontecer, na ânsia, né? E aí acabou atropelando muita coisa. Acabou até passando por muitos sentimentos que estavam dentro dele, que precisava ser olhado, mas ele não olhou. Foi. Até chegar no momento onde ele se viu numa situação onde as coisas travaram, onde as coisas começaram a fazer uma bola, né, de neve, porque não teve estratégia, não teve, né, um foco, né, para fazer as coisas. Então, assim, ele chegou na força, precisou parar, precisou resgatar a força interna para passar por esses obstáculos. E aí, então, quando ele chegou, aí ele percebeu o quê? Que estava na hora de agora pisar um pouco no freio, né? Lembra que o carro, né, o arcano maior carro, 7, ele, quando o herói chegou ali, ele percebeu que ele era o condutor da vida dele, que ele era o motorista da sua vida. Então, como motorista da nossa vida, a gente sabe na hora que tem que acelerar, sabe na hora que tem que frear, sabe a hora que tem que desacelerar, né? Então, nesse momento, ele falou assim, peraí, eu preciso de desacelerar. Eu preciso dar uma pausa, uma parada para me olhar. Para olhar o que aconteceu, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, que me levou para essas situações de obstáculos. O que eu preciso perceber dentro de mim, o que está em desequilíbrio, que me faz ter reações que depois eu paro e penso, desculpa, eu preciso sempre checar aqui, porque depois para o microfone e perco o áudio. Para perceber o porquê que eu reagi desse jeito. Muitas vezes a gente reage a uma situação e depois que acontece, como a gente reage pela emoção, a gente, né, acaba, de novo, né, falando coisas
que não deveriam, agindo de jeitos que não deveriam. Então aí o eremita fala assim, o porquê que eu estou reagindo assim? Né? O porquê que esse barulho da obra me deixa com tanta raiva, né? Assim, para pensar. O que acontece dentro de mim que está em desequilíbrio? Onde o meu eu inferior, quando que o meu inferior toma a frente das minhas decisões? Ou quando é o meu superior que toma a frente das minhas decisões? Então o eremita, o nosso herói, ele precisou parar um pouco, desacelerar, pausar, levar as coisas de um jeito mais lentos. Precisou buscar essa luz interna, porque ele percebeu até como uma força, como quando ele estava na força, que ele tem essa luz interna grande que ajudou ele a ultrapassar esses obstáculos. Mas tem vezes que ele acha que essa força que ele precisou usar para ultrapassar foi uma bênção divina, foi um acaso, foi uma coisa de sorte. Não. Ele parou e falou assim, não é uma coisa de fora essa força. Eu sei que essa força veio dentro de mim. Então, deixa eu olhar para as minhas luzes, deixa eu buscar minha luz interna para até me ajudar nesse meu processo de autossegurança, de autoconfiança, né? Desse autopoder que nós temos e que muitas vezes é deixado num cantinho bem pequenininho, escuro dentro da gente. A gente deixa ele ali porque a gente acha, por algum momento da nossa vida, onde algo aconteceu, que foi o nosso subconsciente registrou que nós não somos o suficientes, não somos capazes. Então, peraí. Não é assim. Que voz é essa que me fala isso? Então, o nosso herói, ele começou a seguir uma jornada, a jornada do autoconhecimento, né? Quando eu falei que muitas pessoas têm um pouco de pavor dessa carta, porque assim, o processo do autoconhecimento, ele não é fácil. É um processo dolorido, é um processo onde a gente precisa parar. Muitas vezes a gente não quer parar. Muitas vezes a gente quer fazer, quer estar fora, quer sair, quer evitar, porque a gente quer evitar olhar. A gente não quer esse negócio, ficar olhando para dentro, ver o que acontece, olhar para minha sombra, não. É demais, sabe? Pesa, eu não gosto. Então, assim, o caminho do autoconhecimento, o que é lindo dele? É a coragem de se olhar. É olhar, é a coragem de parar e falar assim, peraí, deixa eu me entender primeiro, para depois querer entender aí fora. Deixa eu entender como eu funciono. Deixa eu entender, deixa eu lembrar e resgatar se em algum momento, quando que foi na minha vida, que algo que aconteceu acabou criando um trauma. Porque como que o trauma é gerado? O trauma não é o que acontece, tá? Exemplo, um bebê. Um bebê que chora, porque estava no escuro. Isso vai... O medo do escuro vai virar um trauma para ele se nada acontecer. Se nada for resolvido. Agora, se ele está lá no escuro chorando, e ele percebe que houve o acolhimento, ele percebe que veio alguém, né? Fala assim, não, tá tudo bem, não precisa ter medo. Isso não é gerado o trauma. Então, essa questão de ficar no escuro para o bebê não ficou traumatizante.
O trauma, ele acontece, ele é uma consequência de como que foi resolvida a situação, né? Então, a gente... o trauma de ser esquecido. Não, vamos pensar num outro trauma. Eu tenho trauma de cair e quebrar o braço, porque eu lembro quando eu caí, eu quebrei o braço e doeu muito. Foi muita dor. Então agora eu tenho um trauma. Por quê? Não foi bem lidado. Ele caiu, a criança caiu, quebrou o braço, a criança ficou chorando, os pais devem ter falado, não chora, engole esse choro. Ou não foi acolhido, ficou lá um tempo, a criança teve que se virar, teve que sofrer a dor. Isso gerou um trauma. Agora, se a criança foi lá, caiu, quebrou o braço e veio alguém, né, veio cuidar. Não, vamos cuidar disso. Tudo bem, não tem problema você cair, quebrar o braço, que não, né, assim, vai ter a dor, mas vai ter alguém acolhendo essa dor ali, né, ajudando, trocando o que seja, né, trocando a tala, trocando o machucado, né, o que protege o machucado. Isso é o que vai ser feito pós o acontecimento, que é o que vai ditar se vai virar um trauma ou não, tá? Então, assim, olhar, é assustador, como eu estava falando um pouco para algumas pessoas, porque é doloroso, é chato. Agora, abril, a gente estava passando por planetas retrógrados, Mercúrio, aí depois Plutão. Quando esse planeta, não é que ele anda para trás, quando ele fica retrógrado. O planeta acontece o quê? Ele anda mais devagar. Então, ele é um momento feito para parar e olhar algumas coisas dentro da gente, né? Até mesmo os planetas param um pouco, desaceleram. Então a gente vem de um momento, até eu não estava mais aguentando, eu falei, gente, chega do eremitar, o eremitar, eu uso muito, né? Não aguento mais eremitar, o ermitão. Mas faz parte da nossa jornada, né? Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso caminho de expansão. É o caminho do aprendizado, é um caminho de apoderamento. Porque quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Você faz escolhas onde você vai fazer escolhas ao seu favor. Tá, eu tenho que fazer escolhas, eu não gostaria de ter que fazer isso, mas então, de que modo eu posso fazer com que eu me prejudique menos? Eu entendo que se eu dar muito, eu vou me cansar. Eu fico chateada, Então, peraí, em vez de dar muito, eu vou dar parte de mim. Colocar limite. Quando você se conhece, você se coloca limite. Você sabe dizer sim na hora que tem que dizer sim, e você sabe dizer não na hora que tem que dizer não. Então, o nosso herói, ele entra nessa jornada do eremita, nessa jornada do autoconhecimento, que é uma jornada também espiritual, tá? Ele carrega o conhecimento da espiritualidade com ele. Ele vai buscar amadurecimento. Olha que lindo, né? Eu me arrepio. Porque de novo, esse caminho do autoconhecimento pode ser pesado, pode ser doloroso, pode ser devagar, mas a maturidade que vem junto com essa jornada é muito bonita. É muito bonito você olhar para trás e você ver como que você era e como que você é hoje. E depois, lá na frente, porque, né? A gente entende que os ciclos, eles começam e terminam. Então, novamente, o herói vai passar de novo pelo eremita e vai olhar para trás de novo e falar assim, uau,
assim, valeu a pena eu ter entrado nessa jornada interna, porque agora eu vejo o quão madura eu estou hoje. Ainda tenho coisas para melhorar, mas estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para aprendermos e depois praticarmos, tá? Porque não adianta nada também você só se olhar, mas também só ficar aqui nesse ciclo. Ainda bem que eu fui olhar pro meu microfone, porque ele desligou e aí eu já ia perder o áudio final do vídeo, né? Bom, então assim, eu tirei o microfone, vou falar um pouquinho mais alto, porque eu quero, né, aproveitar o raciocínio aqui. Então, assim, cuidado na sombra só de ficar olhando esse ciclo de olhar, sabe, querer entender, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Você vai começar a cavocar mais coisas aqui dentro, coisas assim que ainda não é a hora, tá? Tem que, sabe, ficar. Aí de repente você acha um problema, aí acha outro problema, acha problema. E aí o que acontece? Acaba até o eremita na sombra acaba entrando um pouco em depressão. Porque ele só quer olhar para dentro e resolver aqui dentro. Ele começa a perceber que, assim, como as pessoas machucaram ele, como as pessoas não respeitaram ele, como as pessoas isso, aquilo que aconteceu com ele. Então, o nosso herói, ele começa a querer evitar o mundo lá fora, né? Ele quer evitar, assim, ele não quer mais ir para fora, porque ele fala, ah, não, eu tô de saco cheio das pessoas, sabe? As pessoas são isso, são aquilo, não existe mais compaixão, sabe? As pessoas só querem saber de machucar. Então, assim, olhar para dentro é muito importante. Resgatar essa sua luz, olhar para a sua sombra e resgatar a sua luz é importante. Mas é importante também ir para fora. É resgatar todos esses conhecimentos de se olhar. Ah, tá, eu percebi que eu acho que quando eu tô. Quando alguém me fala não, eu percebo que eu reajo de um jeito infantil, de um jeito muito imaturo. Então, o que eu vou fazer numa próxima vez? Eu preciso parar e, assim, eu receber o não, respirar fundo. Respirar fundo para não reagir. Entendeu? É colocar em prática. É não só olhar, ai, da próxima vez eu vou fazer desse jeito, ai, você viu como que eu sou, ai, olha. Porque quanto mais a gente cavoca, como eu falei, a gente mais vai achar coisa. E tudo tem a sua parte, tudo tem a sua hora. E também a gente nesse mundo de muita. Né, de tudo que é muito rápido, que é tudo muito. Acontece na hora, a gente quer ter a nossa resposta também na hora. A gente não quer esperar. Só que o eremita é assim. Ele se pergunta, às vezes vem a resposta na hora, mas também a resposta vem no dia a dia. Não deixar fluir, não deixar as coisas acontecer, estar no presente para perceber, para perceber aonde que está a sua resposta. Quando a gente vive no presente, a gente encontra oportunidades e respostas para as nossas questões. Então, assim, na sombra, não tenta ficar querendo entender tudo na hora. Vá para fora. Pratique. Leve o que você sabe aqui dentro, também compartilhe com os outros. Porque o nosso herói, então, ele começa nessa jornada do autoconhecimento, de em busca de compreender a sua sombra, mas também em busca da sua própria luz, para virar uma pessoa mais madura, para entrar numa maturidade linda, numa maturidade onde onde ele um dia vai parar e vai olhar para trás e vai falar assim, uau, olha como eu cresci, olha como eu evoluí. E como, né, a jornada sempre continua, né? Essa jornada continua, o ciclo, né? Ele começa, termina. Não vai ser a primeira vez que
o eremita vai entrar esse arquétipo, esse arcano na jornada. Vai entrar de novo na sua próxima jornada, quando conclui com o mundo, o zero começa de novo. Então, vai passando de novo os arcanos. E aí, quando um dia chegar de novo no eremita, se o herói, se ele fez mesmo o trabalho dele, de se olhar, de se entender, de querer evoluir como pessoa, nessa próxima parada dele, ele vai olhar e falar assim, uau, olha como eu amadureci, olha como eu cresci, olha como eu fortaleci, como me empoderei do que eu era, como agora eu confio mais em mim, como mais eu confio mais na minha sabedoria, porque eu sei, eu olho. Então agora é uma jornada onde ele vai ficar um pouquinho agora mais lento, um pouquinho mais parado, tá? Até a gente, no yoga, Shavasana, que é a postura do corpo, do morto, é a postura mais importante do yoga, porque é onde nós ficamos parados. Após prática, nós paramos. Para o corpo poder absorver todo esse aprendizado, tudo que foi feito, todo o trabalho que foi feito, e o corpo precisa naturalmente se equilibrar. Então, por isso que essas pausas são importantes. É o importante fazer, mas é o importante parar para fazer o download, para compreender, entender e deixar o corpo também naturalmente se equilibrar, buscar esse equilíbrio com essa informação que agora o subconsciente está recebendo, essa parada. Olhar onde que você errou, olhar onde você pode fazer melhor, olhar onde você tomou uma decisão que você até falou, uau, olha, parabéns, good job, Tai. Então, assim, você olhar também para esse lado seu, onde que você precisou ter força e você teve, que você achou que não ia ter, você teve, né? Então, assim, ele vem entrar nessa jornada, onde as coisas ficam mais lentas, mais devagar, porque ele precisa, parar e se olhar, parar para, se entender. Mas depois, nessa caminhada, ele começa a fazer todo esse trabalho dele. E aí o que acontece? As coisas começam a mudar. E aí que entra o nosso próximo arcano, que é a roda da fortuna, né? Então a roda da fortuna, ela vem para mostrar que as coisas mudam, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você curtiu. Deixa os seus comentários, me fala. Vamos aproveitar que nós estamos no eremita para entender em qual parte da jornada você tá agora. Você tá junto com o nosso herói? Você tá um pouquinho antes do nosso herói? Você já tá um pouquinho avançado que o nosso herói? Me conta onde que você está nessa jornada da sua evolução, tá bom? Um lindo dia a todos, gratidão, namastê e até o próximo vídeo.